Olá, vamos iniciar a segunda aula do curso para catecúmenos. A aula que tem como tema a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de fazer uma oração com você antes de tudo. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Que o Senhor nos abençoe no estudo, no conhecimento da Tua Palavra, Deus. E que o Senhor tire qualquer coisa nesse momento que vá nos atrapalhar a aprendermos mais sobre o Senhor. Em nome de Jesus, amém. É sempre importante você ter o seu caderno, a sua folha e fazer as suas anotações. E não se esqueça que durante o vídeo eu estarei fazendo algumas perguntas. Então deixe isso anotado e responda nos comentários essas perguntas. Elas servem para a fixação da matéria. E hoje na segunda aula eu só gostaria de contar uma curiosidade, que é o que significa catecúmenos. Catecúmenos. Os catecúmenos no primeiro século eram aqueles que estavam se preparando para o batismo. E esse batismo, esse preparo, demorava de 1 até 3 anos. E depois, ao longo do tempo, isso foi se modificando na igreja cristã. Então, esses que estavam se preparando para serem batizados eram chamados catecúmenos. Talvez você esteja assistindo essa aula, você já foi batizado, mas não tem problema. Todo aprendizado da palavra de Deus, da história, da igreja, ele é bem-vindo. Lembrando que o culto no primeiro século, ele tinha basicamente duas partes, né? A parte litúrgica das orações, exposição da palavra, dos cânticos, e a segunda parte que era a comemoração, a celebração da ceia, que geralmente era celebrado num jantar, tá certo? E aí, nessa segunda parte, aqueles que estavam se preparando para o batismo e as pessoas não batizadas, elas não participavam dessa celebração. Apenas os batizados participavam dessa celebração, tá certo? Dito isso, estudo número 2, a Bíblia Sagrada. Diz o texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O autor começa dizendo que a fé cristã é a convicção baseada em fatos reais. E esses fatos estão registrados na Bíblia. Eu quero até pegar um modelo de uma Bíblia aqui que eu quero indicar para você. Essa é a Bíblia de Estudo de Genebra. Eu vou deixar um link para você aí, se você quiser adquirir. Essa é a Bíblia que eu recomendo para o estudo mesmo. Existem outras Bíblias de estudo que são excelentes. Você pode adquirir, mas esse é um modelo muito bom para você estudar e se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Então esses fatos estão registrados na Bíblia Sagrada. Isso quer dizer que a Bíblia se torna o nosso manual de fé. Até porque diz o texto que ela ensina, repreende, corrige e educa. É muito importante nós termos cada vez mais intimidade com a Bíblia, porque a Bíblia revela a vontade de Deus e a Bíblia aponta para o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dados básicos que você possivelmente já conhece, a Bíblia é composta por 66 livros, divididos no Velho ou Antigo Testamento e Novo Testamento, sendo
39 desses livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E a palavra testamento vem do latim e o seu significado original é acordo, aliança, pacto. E olha o que o autor diz. E é nesse sentido que ela é usada para dar nome às duas partes da Bíblia. O Antigo Testamento é assim chamado porque é formado pelos seus livros que registram o antigo pacto feito por Deus com o seu povo. Esse pacto foi feito com Abraão, pai do povo israelita, e ratificado por Moisés, quando foi dada a lei ou os 10 mandamentos. O Novo Testamento recebe este nome porque é formado pelo conjunto dos livros que registram a nova aliança que Deus fez com o seu povo por meio de Jesus Cristo. No antigo pacto, o povo era formado pelos israelitas. Na nova aliança, ele é constituído por todos aqueles que creem em Jesus como Salvador e Senhor. Então a Bíblia é nossa única regra de fé e prática. Lembrando que muitas pessoas fazem divisões ou até deixam de lado o Antigo Testamento, mas a Bíblia toda é palavra de Deus e desde sempre Deus só teve um povo, o povo dele, o Israel espiritual. E para compreender melhor, como diz o texto, nós vamos falar um pouco sobre revelação, inspiração e iluminação. É muito importante dizer no tópico revelação que o ser humano jamais conheceria Deus, nem tomaria conhecimento do plano de salvação se Deus não tomasse a iniciativa de se revelar a Ele, a criatura. E Deus se revela através das obras dele, da criação, da providência, da preservação e do governo do universo. Você vai notar que Davi escreve: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E Atos nos diz assim: não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas. Na Epístola aos Romanos nos diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então Deus fala com o homem através de sua criação. E isso é chamado revelação geral, porque ela é dirigida, revelada para todas as pessoas. E o autor diz: essa revelação é suficiente para deixar os homens indesculpáveis diante de Deus. Mas para os homens serem salvos, o Senhor tem a sua revelação especial, que tem como objetivo levar o pecador de volta ao Criador. Diz a palavra de Deus: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou através de manifestações especiais. Falou diretamente a alguns de seus servos, como por exemplo a Moisés. Falou através dos profetas. Falou através de milagres. A revelação especial é progressiva, atingindo seu ápice em Jesus Cristo. E isso é totalmente maravilhoso, porque tudo aponta para Ele. E a revelação especial de Deus nos atinge e nos convence do nosso pecado, nos levando então até Cristo, ao reconhecimento que Cristo é o nosso Senhor e Salvador.
O segundo tópico que ele coloca é a inspiração. Deus falou muitas vezes de muitas maneiras. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, surge a Bíblia Sagrada, o livro inspirado pelo Espírito Santo. Quando falamos da inspiração bíblica, estamos falando que Deus levantou homens e os fez registrar sem erro a sua revelação especial, como diz a palavra de Deus. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, ou seja, separados, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Também já disse o versículo que nós lemos no início da aula: toda escritura é inspirada por Deus. Isso é muito importante para a sua compreensão. A Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é um livro de Deus para o seu povo. Os escritores da Bíblia escreveram sob a inspiração divina, escreveram por determinação divina. Alguns registraram ter recebido ordem direta de Deus e outros sentiram-se impulsionados a escrever. Foi Deus que agiu em suas mentes e corações. E é muito interessante que na escrita da Bíblia, Deus guiou essas pessoas, mas usou as suas características para deixar registrada a sua revelação. E sabe essa divisão de capítulos e versículos que você vê na sua Bíblia? Isso foi feito bem mais tarde. Até porque a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por pelo menos 36 autores, num período que pode chegar a 1.600 anos. Mas é fato, existe uma harmonia muito grande em suas partes e milhões de pessoas têm sido transformadas através da leitura da Bíblia. Só voltando, a divisão foi feita bem mais tarde. O Velho Testamento foi dividido em versículos no século 9 da era cristã. A divisão da Bíblia em capítulos no século 13. Essa divisão foi aplicada e por volta de 1440 foi aplicada a Bíblia hebraica. A divisão de versículos apareceu pela primeira vez na Vulgata em 1555. Você vai ver na descrição aí o que significa Vulgata e na sua tela nesse momento. Trabalho feito por Robert Stephen em Gênova. Em 1551, Robert tinha lançado em Gênova uma edição do Novo Testamento grego. A primeira Bíblia inglesa, com divisão em capítulos e versículos, foi publicada em Gênova em 1560. São dados históricos para você aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. E o que nós ficamos com tudo isso? Ficamos com que Deus preservou o que Ele determinou em sua palavra. Lembrando um detalhe, que a Bíblia da Igreja Católica, ela contém 7 livros a mais que a Bíblia dos evangélicos. Isso não tinha uma definição clara até o século XVI, né? Mas no dia 15 de abril de 1546, nesse mesmo século, no Concílio de Trento, isso foi definido e os evangélicos não aceitam por diversos motivos esses livros a mais, considerados livros apócrifos, né? Ou não inspirados. Então, a revelação especial está encarnada na Bíblia Sagrada. Através dela, Deus nos diz quem Ele é, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, e seu plano geral para a nossa vida. Louvado seja o Senhor
por sua revelação. E o terceiro ponto é a iluminação. Tudo o que precisamos saber para a nossa salvação e para uma vida correta, justa em comunhão com Deus, está registrado na Bíblia Sagrada. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, como diz 1 Coríntios 2,14. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso significa que apenas com uma leitura simples não podemos compreender a verdade espiritual das Escrituras. Nós dependemos da iluminação do Espírito Santo. Quando falamos em iluminação, estamos nos referindo à atuação de Deus na mente e no coração do homem através do Espírito Santo, capacitando a compreender o ensino da Bíblia Sagrada. Isso é muito importante. Sem a ação do Espírito Santo, a Bíblia, que não é um livro comum, ela não será entendida espiritualmente, compreendida da forma que Deus quer. Por isso nós precisamos pedir auxílio do Espírito Santo para que ele revele o que está escrito na Bíblia Sagrada aos nossos corações. Sabe uma coisa muito importante que você tem que fazer na hora que você ler a Bíblia? Pedir iluminação do Espírito Santo. Mesmo que você já seja um filho de Deus, peça iluminação. Na hora que você for ler a sua Bíblia, fazer o seu devocional, peça iluminação do Espírito Santo. Escreva aí nos comentários agora: Espírito Santo, ilumine a minha mente e o meu coração. Traga clareza quando eu ler a palavra. Faça essa oração, escreva essa oração e sempre que você for ler a palavra, peça auxílio do Espírito Santo. Como diz Atos 16:14, o Senhor lhe abriu o coração, falando de Lídia, para entender as coisas que Paulo dizia. É muito importante o seu esforço em ler as Sagradas Escrituras. Sim, a Bíblia deve ser examinada com seriedade. A regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura, mas nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendermos tudo o que Deus quer que entendamos. Concluindo a nossa aula, Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós, através de uma revelação especial. Ele nos deu a conhecer o seu plano para a nossa vida e o modo como devemos viver e servi-lo. Ele também inspirou homens para registrar sem erro, a sua revelação especial. Um detalhe muito importante aqui é que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Tome muito cuidado com pessoas e até movimentos que falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso significa que eles tiram partes da Bíblia, escolhendo por sua livre e espontânea vontade, ou o que mais desejar, aquelas partes que eles acham que é palavra de Deus e outras partes que não são palavra de Deus. Isso é um tremendo erro e isso é muito perigoso e prejudicial para as pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus e você deve ler e conhecer a sua Bíblia toda. E uma pergunta que eu quero fazer para você nesse momento: você já leu a Bíblia inteira? Responda aí nos comentários sem vergonha alguma. Eu sei que a maioria dos cristãos não leu a Bíblia toda, mas pense comigo, se a Bíblia é a revelação de Deus, é uma carta de Deus ao seu povo, por que a gente só escolhe algumas partes dessa carta?
Então faça um compromisso comigo nesse momento. Eu vou ler a Bíblia toda para a honra e glória de Deus. Eu vou escrever nos comentários isso e eu quero fazer um compromisso com você. Eu vou ler a Bíblia toda para a honra e glória de Deus. Escreva aí nos comentários para eu ver se você fez esse compromisso. Leia todos os dias a palavra de Deus. Hoje temos muitos recursos para nos ajudar nisso. Muitas formas de leitura, muitas formas diárias de leitura para ajudar. Leia toda a palavra. Não substitua a palavra por bons livros que existem. Sim, existem muitos bons livros, mas a palavra é insubstituível. Ela é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, ele também inspirou homens para registrar sem erro a sua revelação especial e pela iluminação através da atuação do Espírito Santo em nossas mentes, ele nos capacita a compreender a sua revelação especial registrada na Bíblia. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Por isso devemos examiná-la continuamente. E o estudo deve ser seguido de prática, não é verdade? Pois viver o ensino bíblico resulta em crescimento espiritual. Não que a Bíblia seja um livro mágico, mas sendo ela a palavra de Deus, somos aperfeiçoados na medida de nossa prontidão em responder aos apelos que ele nos faz através de sua palavra. A Bíblia é especial para as nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque ele se revela através das Escrituras Sagradas. Que bom que você ficou até aqui nessa segunda aula. A próxima aula será sobre Deus, os seus nomes, a Trindade, os atributos dele. Vamos aprender mais sobre o nosso Senhor. Eu te espero na próxima aula e vai me falando aí o que você tem achado dessas aulas, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Na descrição do vídeo tem todos os textos que eu usei aqui, também alguns textos a mais para a leitura. Mas nunca se esqueça, leia a sua Bíblia. Que Deus te abençoe e até a próxima.